Não é nada contra Portugal, não é nada contra os portugueses que estão aqui. Amigos, negócios à parte. A justiça é o calcanhar daqueles da arquitetura constitucional timorense. Se cessar o acordo de cooperação, naturalmente que os tribunais de Timor-Leste vão ficar paralisados. É o país do petróleo. É para dizer as companhias petrolíferas não briguem comigo. Não briguem. E é o petróleo que explica uma grande parte da polémica na justiça timorense. Em causa estão os impostos e as multas que o fisco quis cobrar e que as empresas petrolíferas não pagaram. Os processos chegaram a tribunal, 16 casos julgados, 16 casos que Dili perdeu. Por irregularidades, por negligência, talvez eu diga má fé, por parte de alguns atores que nos fazem perder os processos. Xanana Gusmão aponta o dedo aos juízes por ter perdido na justiça 28 milhões de euros e por estar em risco de perder mais 300 milhões. Mas os juízes fazem questão de lembrar ao governo este homem. Foi consultor no Ministério das Finanças. Aconselhou o governo de Dili a adjudicar contratos de consultoria a uma empresa fictícia, cujo dono era ele próprio. Bobby Boy foi detido este verão nos Estados Unidos por fraude. Não tenho presentes os pormenores desse processo. Foi alguém que eu cheguei a conhecer em Timor, que se insinuou, que obteve resultados nas negociações com as petrolíferas e com os australianos, e que depois utilizou a confiança que tinha conquistado para uma burla de uma prodigiosa dimensão. Fonte judicial garantiu ao 6/9 que Bobby Boy tratou dos processos administrativos com as empresas de exploração de petróleo e que foi ele que fez as contas aos impostos em dívida. Os mesmos processos que o governo timorense perdeu na justiça. Os magistrados portugueses estão indignados. Assimilando o que se passou e a forma como se passou, sim, é um bocado triste a situação. É um bocado esse sentimento também. Para além de alguma indignação com a forma como fomos tratados e os métodos que foram adotados, que acho que foram particularmente severos e despropositados, enfim. Mas, obviamente, também há alguma tristeza no meio disto. Deixaram Timor depois desta resolução do governo. Para garantir a segurança nacional, a ordem pública e os bons costumes, e porque a presença em Timor constituía uma ameaça aos interesses e à dignidade do país, o executivo de Xanana Gusmão ordenou que os magistrados abandonassem o território no prazo de 48 horas. Ainda em Bali, na Indonésia, o 6/9 falou com um dos juízes. Sentiu alguma vez que a sua segurança estava em risco nestes dias? Eu senti que isso começava a ser um problema, sim. Não tive nenhum episódio concreto, mas, quer dizer, as intervenções públicas eram nesse sentido. Foi convocado um conselho de veteranos da Revolução, portanto, antigos lutadores pela liberdade de Timor, que fizeram uma declaração pública contra o Tribunal de Dili, e, portanto, obviamente que a partir daí, e atendendo ao historial de Timor-Leste, nós pensámos que isso podia acontecer, não é? Em fevereiro deste ano, Cláudio Ximenes também deixou Timor, mas não por causa do governo. Em Dili foi presidente do Tribunal de Recurso durante mais de 10 anos. Foi também presidente do Conselho Superior de Magistratura. Realmente achava que os tribunais deviam fazer justiça e os juízes devem merecer a confiança do público e os tribunais devem ser um instrumento da justiça. E não de vinganças. E não de vinganças ou de outra coisa qualquer. O julgamento não ocorreu como deve ser e isto foi comprovada. Foi comprovada com o pedido da demissão do nosso ex-presidente do Tribunal de Recurso, que é a última instância do nosso país, o Dr. Cláudio Ximenes.
Lúcia Lobato, ex-ministra da Justiça, foi condenada a 5 anos de prisão por participação económica em negócio. Cumpriu 1 ano e meio da pena. Foi libertada em agosto deste ano porque teve direito a um indulto presidencial. Esta é a primeira vez que dá uma entrevista depois de sair da prisão. Eu quero uma justiça e não prefiro um indulto presidencial. Acho que todos devem perceber que a situação, que o sistema não está a funcionar de acordo com as regras, de acordo com a lei. E essa situação deve ser resolvida. Lúcia Lobato apresentou no Tribunal de Recurso um pedido de habeas corpus. Cláudio Ximenes achava que a ministra deveria ser libertada imediatamente porque foi presa e a sentença ainda não tinha transitado em julgado. Mas o juiz José Luís Goia, da Guiné, e a magistrada timorense Natércia Guzmão Pereira, que faziam parte do coletivo, não concordaram com a decisão. Cláudio Ximenes votou vencido o acórdão que manteve a ex-ministra da Justiça presa. Mais tarde, um e-mail trocado entre 2 juízes portugueses levantou suspeitas sobre a independência e a imparcialidade dos tribunais. Rui Penha contou à amiga Margarida Veloso que a juíza timorense ameaçou o magistrado da Guiné. Não havia renovação de contrato se concordasse com o habeas corpus. Para além do ordenado que recebem no país de origem, os juízes internacionais têm direito a um salário de cerca de 4.400 euros que sai do orçamento timorense. A este valor somam-se 2.000 euros mensais pagos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Só falta dizer que a juíza que fez a ameaça é casada com Aniceto Guterres, líder da bancada parlamentar da Fretilin, o maior partido da oposição ao governo de Xanana Guzmão. Não posso entrar em pormenor sobre isso por razões profissionais e por razões de Mas havia, estatuto. tinha conhecimento de vinganças pessoais que estavam a ser perpetradas por colegas seus, juízes, nos tribunais? Eu escrevi ao Sr. Presidente da República, expliquei-lhe em pormenor factos que estavam a acontecer e que justificavam que eu não me sentisse à vontade para continuar à frente dos tribunais. Por cá, o caso chegou ao Conselho Superior da Magistratura. Foi instaurado um processo disciplinar aos 2 juízes portugueses que trocaram o e-mail. Em relação ao outro magistrado, Cid Geraldo, referido na mensagem, o processo foi arquivado. Não consigo compreender porque que já lá foram, já passou 1 ano e meio e o Conselho Superior da Magistratura de Portugal até agora não pronunciou nada. Não são de agora as polémicas à volta da justiça timorense. Já em 2008, o juiz português Ivo Rosa foi despedido depois de ter declarado inconstitucionais medidas do orçamento retificativo. O 6/9 falou com o magistrado, não quis gravar, mas disse que não estava surpreendido com o que está a acontecer agora. Nesta altura, em Timor-Leste, decorre uma verdadeira operação Mãos Limpas que investiga membros do governo. Um desses processos diz respeito à Ministra das Finanças, Emília Pires. Para o presidente do Conselho Superior da Magistratura, só há uma razão para o afastamento dos juízes portugueses. O governo está a procurar um meio para poder manipular o trabalho dos tribunais. Processos de corrupção que estão envolvidos alguns governantes, incluindo o Sr. Presidente do Parlamento Nacional, que até agora o Parlamento não decidiu retirar a imunidade dos acusados. O presidente do Parlamento Nacional e a ministra das Finanças são ambos do partido de Xanana Guzmão. Para eles e para todos os membros do governo, a 22 de outubro, o primeiro-ministro pediu que não se levantasse a imunidade parlamentar. 2 dias depois, os deputados aprovaram a resolução que punha fim aos contratos com os funcionários judiciais internacionais. 27 de outubro era a data do início do julgamento da ministra das Finanças, mas no dia 28, o Tribunal de Recurso anulou o despacho de acusação por considerar que há irregularidades. No mesmo dia, o Conselho Superior da Magistratura disse que não vai cumprir a resolução do Parlamento nem a recomendação para que se faça uma auditoria à Justiça. Não obedecemos, não vamos implementar as resoluções e não autorizamos a realização de auditorias
no setor dos tribunais. Porque este trabalho, segundo as leis em vigor, compete ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e não compete a nenhuma outra instituição. O processo de Emília Pires envolve também a antiga vice-ministra da Saúde, Madalena Anjan. Estão a ser investigadas por gestão danosa e participação económica em negócio. Em 2012, a ministra das Finanças aprovou o pagamento para a compra de camas hospitalares a uma empresa australiana. O dono é o marido. Dos 7 portugueses expulsos de Timor, 2 já estão em território nacional. Glória Alves, procuradora do Ministério Público, chegou cansada, prometeu falar mais tarde, mas não deixou de dizer que o fim da cooperação judiciária com Timor é uma boa notícia. Acha que foi uma decisão acertada? Acho. Tarde, mas acertada. Tarde porquê, doutora? Eu depois falarei. Todo o processo de desenvolvimento do setor judiciário, sim, vai ficar afetado, porque é fundamental desenvolver os recursos humanos, fortalecer a capacidade técnica e profissional dos juízes nacionais. Pedro Bacelar Vasconcelos é autor da Constituição Anotada de Timor-Leste. Defende que os magistrados estrangeiros nunca devem assumir julgamentos. As decisões judiciais impõem-se a todos os outros órgãos de soberania, não é? E é um risco sério que pode redundar nos problemas que estamos agora a verificar, pode redundar numa situação de falta de transparência, onde não se sabe quem é responsável porquê, não é? E onde funcionários internacionais aparecem a tomar decisões em nome da República de Timor-Leste. Ao abrigo de programas de cooperação, 32 portugueses vivem em Timor-Leste. Eu não faço política, eu exerço aqui as funções de magistrada como exerci em Timor. Eu jurei em Timor exercer com lealdade as funções de magistrada, cumprindo a lei e a Constituição timorense. Foi o que eu fiz. Nós somos muito amigos de Timor, somos um país irmão de Timor, mas há regras e há limites que têm de ser respeitados. Se me permitem, se querem receber de mim aqui de Timor um abraço a todos os portugueses. Resta saber se ficam amigos como antes.